Eu escrevi por 7 anos tudo que nunca tive coragem de dizer. Mas talvez agora seja tarde demais. Tem coisa que eu nunca disse. E não sei se ainda dá tempo de dizer. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas sei de uma coisa. Esses dois estão perdendo tempo demais. Amor que presta não é perfeito. É aquele que não desiste. Minha esposa, Doni, é brava comigo até hoje. Quer saber por quê? Fica com a gente e você vai entender essa história. Bem-vindo ao Romance ao Luar. Imagine uma moça ruiva de 25 anos que escreveu todas as noites, durante 7 anos, no mesmo caderno de capa azul. 7 anos. Mais de 2.500 dias derramados em tinta. E tudo o que estava escrito ali era sobre o mesmo homem. Um homem que vivia a 200 metros da janela dela. Um homem que ela cumprimentava de longe com um aceno educado, como quem cumprimenta o vento. Um homem que jamais, em 7 anos, soube que ela existia do jeito que ela existia para ele. Imagine agora não um acidente, mas uma escolha. Um caderno azul guardado por 7 anos como o segredo mais íntimo de uma vida, sendo retirado debaixo de um colchão sem permissão. Pequenas mãos decidindo aquilo que ninguém teve coragem de fazer. E pela primeira vez aquelas páginas encontrando o destino que sempre evitaram. Outras mãos. Mãos calejadas. Mãos que ela conhecia. Mãos que ela tinha desenhado em pelo menos 12 páginas diferentes. As mãos dele. Essa é a história de Cláudia Marconato. Ruiva como o pôr do sol do Seridó. Professora primária na zona rural de Currais Novos, filha do capataz da fazenda Boa Sorte. E de Damião Ferraz, 28 anos, futuro administrador da mesma fazenda, filho do patrão da Casa Grande, homem de poucas palavras e ombros largos. Os dois cresceram a 200 metros um do outro. Os dois nunca se permitiram pisar nesses 200 metros. E o que ninguém sabia, nem ela, nem ele, nem a fazenda inteira, é que aquele amor calado de 7 anos guardava um segredo muito mais antigo. Um segredo que estava enterrado na palavra de um pai. Um segredo que, quando viesse à tona, ia fazer a boa sorte tremer das porteiras à última cerca. Tudo começou com um caderno azul. Tudo terminou com a verdade. E entre uma coisa e outra, houve 7 anos de silêncio que nenhuma chuva conseguiu lavar. A primeira luz que entrava no quarto de Cláudia todos os dias vinha pela fresta da janela de madeira de Kumaro, que o pai dela mesmo tinha pregado, em 1990 e tantos, quando ela ainda nem sabia andar. A luz vinha primeiro pela serra, depois pela copa do juazeiro do quintal, depois passava pelo varal de roupa branca e só então alcançava o rosto dela. Cláudia sempre acordava antes da luz, mas fingia que não. Ficava ali parada, deitada, escutando o galo do seu Bento cantar no terreiro vizinho, escutando o moedor de café da mãe ranger na cozinha, escutando a casa inteira começar o dia sem ela. Era o único momento do dia em que ela podia ser apenas o que era por dentro. Sem ter que sorrir, sem ter que parecer firme, sem ter que dar bom dia para ninguém. Por dentro, Cláudia era de outro tempo. Ela tinha 25 anos no calendário, mas o coração dela vivia em 1956. Era o que ela dizia baixinho quando ninguém ouvia. Eu nasci no século errado, senhor. Tinha um toca-discos de tampa marrom, comprado de segunda mão numa loja de Caicó, e 3 caixas de LPs que ela cuidava como quem cuida de criança de colo. Doo-wop. As músicas todas em inglês com vocais que pareciam um coro de igreja em outra língua. Ela traduzia as letras no caderno de inglês que tinha começado quando entrou na faculdade de letras em Natal. Traduzia para o português com aquela paciência de quem sabe que a tradução nunca é exata, que a saudade, em qualquer idioma, sempre perde alguma coisa no caminho. Naquela manhã, como em todas as manhãs, ela levantou, vestiu a saia rodada de algodão azul claro, prendeu o cabelo ruivo num lenço estampado, calçou as sandálias de couro que o pai tinha dado de Natal e foi para a cozinha, sem fazer barulho. Donatella já estava na lida.
A mãe dela tinha 62 anos e uma voz que enchia uma casa inteira sem precisar gritar. Mas, para gritar, ela gritava com gosto. Tonho! Tonho da massa! Vem tomar o café, criatura, que esfria! Já vai, mulher. Já vai. Já vá, imitou Donatella, gesticulando para a panela de leite. 28 anos eu escuto isso, Cláudia. 28 anos esperando esse homem chegar à mesa. Se eu juntasse todo o leite que esfriou esperando o teu pai, dava para encher um açude. Cláudia riu, era impossível não rir. A senhora não cansa, mãe? Cansei no primeiro ano. Os outros 27 tô só por teimosia. Donatella chegou de Verona aos 22 anos. Casada por procuração com um homem que ela nunca tinha visto, num barco que demorou 13 dias para atravessar o Atlântico. O retrato que mandaram dele era de um fazendeiro forte, encostado num cavalo, com chapéu de couro e botas até o joelho. Quando ela desceu do barco no porto de Recife, o homem que estava ali esperando não tinha cavalo, não tinha bota, e o chapéu era emprestado. Era Tonho, capataz, não fazendeiro. A primeira coisa que Donatella fez ao entender a confusão foi chorar 2 dias seguidos. A segunda foi aprender português em 3 meses. A terceira foi dizer, na frente do padre, que casava com ele assim mesmo porque tinha vergonha de voltar para a Itália. A quarta foi, durante 40 anos, lembrar Tonho desse detalhe sempre que a paciência apertava. A senhora ainda ama ele, mãe? Donatella mexeu o leite, pensou e disse: Lo amo, sim, mas é difícil. É um amor que ranger. Range, tipo porteira velha. Mas range no lugar. Cláudia anotou aquela frase mentalmente. Sabia que à noite ia escrever no caderno azul. Amor que range, tipo porteira velha, mas range no lugar. Foi quando a porta da cozinha se abriu e entrou Tonho, com a camisa para fora, o suspensório no ombro, o chapéu de palha já amassado de tanto uso. 66 anos, bigode grisalho, olho miúdo, vivo, desconfiado. Capataz da Boa Sorte havia 32 anos, filho de capataz, neto de meeiro, homem que tinha mentido uma vez no porto e passado a vida tentando se desculpar sem nunca pedir desculpa de boca. Bom dia, Don. Ele sempre dizia Doni para Donatella, tentando italianizar o português. Ela odiava com fervor. Por isso ele insistia. A ruiva tá com cara de quem não dormiu de novo. Dormi sim, pai. Dormiu nada. Eu vi a luz do teu quarto às 2 da manhã. Tu estava escrevendo naquele caderno outra vez. Ele bebeu o café num gole só. Um dia eu queria saber o que é que tu escreve aí, menina. Devo aparecer feio nessas páginas. Cláudia ficou vermelha até a raiz do cabelo. Era um defeito antigo. O sangue dela traía antes da boca. Não escrevo do Senhor, pai. Escreve sim. Tô vendo essa cara. Tonho, deixa a menina, disse Donatella. Ela é poetisa. Poetisa não come gente. Poetisa engole. Foi nesse momento que entrou a outra, a mais nova, a de 12 anos, o furacão. Lurdinha apareceu na cozinha, descalça, de camisola comprida, cabelo dividido ao meio, olhos enormes, mão no peito. Caminhou até a mesa devagar, como heroína de novela mexicana, sentou-se, encarou todos com a tristeza profunda de quem está prestes a deixar o mundo, e disse: Eu acho que essa é a minha última terça-feira, gente. Tonho nem levantou os olhos do café. De novo, Lurdinha. Pai, eu acordei com uma dor aqui. Ela apontou para algum lugar entre o pescoço e o estômago. Uma dor existencial? Existencial come pão de queijo? Perguntou Donatella. Come. Então come, porque tá esfriando. A mãe empurrou o cesto na direção dela. Lurdinha pegou um pão, deu uma mordida pequena, mastigou com solenidade e prosseguiu. Eu tive um sonho, que eu morria no domingo e todo mundo chorava, menos a tia Lourdes que sorria. Eu acho que ela queria meu vestido azul. A tia Lourdes mora no Recife, filha, disse Cláudia, segurando o riso. Ela viria pro enterro. Lurdinha, tu tá viva há 3 meses só dizendo que vai morrer, disse Tonho. Quando tu morrer de verdade, ninguém vai acreditar. É essa a minha dor, pai. Ninguém leva minha morte a sério. Cláudia se aproximou da irmã, beijou o topo da cabeça dela
e sussurrou: Hoje tu vai morrer depois da escola, então? Posso contar com tua presença pelo menos até o meio-dia? Pode. Lurdinha levantou o queixo. Mas eu não garanto a tarde. A casa dos Marconato era assim, pequena, de 3 cômodos, telha de cerâmica vermelha, chão de cimento queimado, uma cozinha que cheirava a café passado em coador de pano e a queijo coalho assado na chapa, uma sala onde ficava o toca-discos de Cláudia, um quartinho dos pais, um quartinho das 2 filhas, e atrás um quintal com galinhas, com um pé de manjericão que Donatella tinha insistido em plantar para ter molho de tomate decente e um açude pequeno que servia para regar a horta. Era a casa do capataz. Ficava a 200 metros exatos da casa grande. Cláudia tinha medido uma vez, aos 17, por motivos que nunca contou a ninguém. E foi aí, naquela manhã, ao terminar o café, que ela escutou o som da botina dele, pesada, firme, atravessando o terreiro do lado de fora. Damião estava chegando para falar com Tonho. E Cláudia, que tinha 25 anos, doutorada em segurar o coração no lugar, sentiu o sangue todo subir, descer, subir de novo, parar. Era assim toda manhã. Toda manhã. Já há 7 anos. Damião Ferraz acordava todos os dias às 4h17. Não às 4, não às 4h30, às 4h17. Era o horário em que o pai dele, seu Anselmo, batia na porta do quarto desde os 12 anos de idade, e Damião nunca tinha conseguido dormir além disso. Mesmo agora que o pai tinha 69 anos e já não acordava tão cedo. Ele vestia a roupa no escuro, camisa caque, calça jeans, cinto de couro com fivela cega, sem brasão, sem nome. Damião não gostava de chamar atenção. Botina de cano curto, chapéu de aba baixa, marrom, gasto. Lavava o rosto na bica de água gelada do quintal, dava bom dia para a cozinheira da casa grande, Dona Filó, tomava um café preto sem açúcar, comia uma fatia grossa de queijo de manteiga com um pedaço de rapadura e saía. Todo dia. A Boa Sorte tinha 1.840 hectares. Pasto, caatinga, 2 açudes grandes, uma serra com pedreira, gado de leite, gado de corte, e umas 300 cabras que viviam soltas comendo o mato espinhoso. Eram 40 funcionários no total, contando os de empreitada. Damião conhecia o nome de todos, o nome dos filhos de todos, as dívidas de todos com a venda do seu Lula na estrada, as doenças de todos, os medos de todos. Era essa a parte da função que ninguém ensinava na escola, a parte de carregar gente. Aos 28, ele já não era mais o filho do dono. Era, na prática, o dono. Seu Anselmo tinha tido um troço no coração 3 anos antes. Médico de Natal, proibiu trabalho pesado. Desde então, Damião assinava os cheques, contratava os funcionários, conversava com o banco, decidia o que plantar, quando vender, quando esperar. Seu Anselmo só tomava conta de uma coisa, a contabilidade do escritório. A última coisa que ele tinha de inteiro. A última coisa que ele não largava. E era assim que Damião vivia. De madrugada até a noite, botina suja, mão calejada, camisa molhada de suor antes do meio-dia. Sem tempo para festa, sem tempo para namoro, sem tempo para olhar pela janela. Era o que diziam dele. Damião é homem feito de mourão, pegou raiz no chão. Era o que ele queria que dissessem. Era o que ele precisava que dissessem, porque por dentro ele não era mourão. Por dentro, ele era um menino de 21 anos que tinha ido até a casa do Tonho, certa noite de novembro, com o coração na mão, pedir uma coisa que tinha planejado por 6 meses. Uma coisa que ninguém sabia. Uma coisa que tinha terminado em uma resposta dura na varanda escura, com Tonho de chapéu na cabeça e uma faca de mexer com queijo coalho na mão. Uma resposta que Damião carregava havia 7 anos. Uma resposta que tinha mudado a vida dele, e nem ele sabia direito como. "Sai, Tonho", chamou Damião, parando no terreiro da casa do capataz. "Tu pode vir até a sede mais tarde? O velho quer falar contigo." Tonho estava na varanda, segurando uma xícara de café. Olhou para Damião com aquele olho desconfiado que tinha herdado dos avós sertanejos, dos que viram a seca de 32
e nunca mais confiaram no céu de manhã. Falar do quê? Do contrato da safra e de outra coisa. Que outra coisa? Damião não respondeu de imediato. Olhou para a janela da sala. A janela tinha cortina branca de algodão. Atrás da cortina, ele sabia, estava um toca-discos. E na maioria das manhãs, ele escutava, baixinho, um som de outro tempo. Um som que ele não sabia o nome, mas que ele tinha aprendido a reconhecer pela vibração da janela. De um assunto que o velho quer falar contigo em pessoa, Tonho. Não me cabe. Tá. Lá pelas 10. Tá. E Damião virou. E Cláudia, da janela da cozinha, viu as costas dele se afastarem em direção à casa grande. Viu o jeito como ele andava, com o ombro direito 1 milímetro mais alto que o esquerdo, herança de uma queda de cavalo aos 19. Viu a mancha de barro na bota. Viu o lenço vermelho desbotado no bolso de trás. E viu, sem ver, todo o resto. 7 anos de manhãs assim. 7 anos a 200 metros de distância. 7 anos. Donatella surgiu atrás dela. Tu vai ficar aí parada feito santa de gesso, a figlia? Ou tu vai para a escola dar tua aula? Tô indo, mãe. Tu sabe que ele não vai te ver enquanto tu olhar pela janela, né? Eu sei, mãe. Cláudia nem virou. Donatella ficou parada por um instante, tocou o ombro da filha de leve e disse, numa voz que Tonho não podia ouvir: La vita é breve. A vida é curta. Tu ouviu, Ruiva? Breve. Mais curta do que a gente lembra. Cláudia fechou os olhos, apertou os lábios. Não chorou. Aquela era uma das técnicas dela. Não chorar antes de chegar no banheiro. Tinha ensinado essa técnica para si mesma aos 17 e nunca tinha falhado. Pegou a bolsa de palha, pegou os cadernos das crianças, pegou a sombrinha de pano azul e saiu. Tinha aula de manhã. 15 crianças entre 6 e 12 anos, numa escolinha de paredes brancas, 2 quilômetros adentro, perto da cisterna comunitária. As crianças a chamavam de Tia Clau. Era o som mais bonito que ela escutava em todo o dia. E naquele caminho de 2.000 passadas até a escola, Cláudia ia repetindo em silêncio uma coisa que tinha lido num livro de Cecília Meirelles na faculdade. Não te assustes com o silêncio. O silêncio também tem palavras, mas não são para todo mundo. A escolinha rural da Boa Sorte ficava num terreno cedido pela própria fazenda. Era uma construção pequena, de tijolos aparentes, com um quadro negro verdadeiro, um mapa do Brasil com Minas Gerais, ainda chamado de Estado de Minas Gerais, porque o mapa era de 1980, e 15 carteiras de madeira em fileiras desencontradas. O telhado era de zinco e quando chovia ninguém escutava ninguém, mas no Seridó chovia pouco, então o problema era o calor. Cláudia tinha posto cortinas de chita amarela nas 3 janelas, e elas balançavam o dia inteiro com a brisa da serra. Naquela manhã, o tema da redação era simples. O que é o amor, na sua opinião? Era um tema cruel. Cláudia sabia. Sabia desde o dia em que tinha escrito no caderno de planejamento. Mas tinha posto assim mesmo. Talvez porque precisasse ouvir. Talvez porque, depois de 7 anos escrevendo no diário sobre amor, ela quisesse ver o que crianças que ainda não tinham sido magoadas achavam. Tia, eu posso escrever sobre o meu cachorro? Perguntou Joãozinho, de 8 anos. Pode, meu amor. E sobre Deus? Pode. E sobre comida? Comida é amor, Joãozinho. Pode escrever. E sobre noiva, tia? Perguntou Marconi, de 11 anos, que era o sabido da turma. Cláudia sorriu. Pode sim, mas com respeito. Marconi pensou. Levantou o lápis. Escreveu 3 linhas. Depois levantou os olhos. Tia, mas e se a gente ama uma pessoa e a pessoa não sabe? A sala inteira ficou em silêncio. As cortinas amarelas balançaram. Cláudia engoliu uma coisa que não estava na garganta. Estava em outro lugar, mais fundo. Aí, Marconi, é o tipo de amor mais difícil que existe. Mas é amor mesmo, tia? Cláudia respirou. Olhou para o quadro. Olhou para o mapa de 1980. Olhou para a janela. E disse mais para si mesma do que para a turma. Talvez seja o único amor que é só amor,
sem mais nada. Marconi anotou. Achou que era poesia. Era. A turma voltou a escrever. Cláudia foi até a janela, abriu mais a cortina amarela e ficou olhando o mato seco. A Caatinga em julho era um deserto verde prateado. Nada parecia vivo, mas tudo estava, esperando. Era assim que ela amava, era assim que ela escrevia, esperando. Quando Cláudia chegou em casa naquela tarde, encontrou um movimento estranho no terreiro da casa grande. Um carro que ela não conhecia. Uma caminhonete prata, brilhando ao sol, com placa de Mossoró. Donatella estava na varanda, com as mãos no avental, olhando. Quem é, mãe? Visita do patrão. Donatella disse aquilo com a boca torta, como quem fareja problema. Chegou com a filha. Quem chegou? O seu Heriberto Albuquerque, da fazenda Três Pontas, aquele baixinho gordo. Veio com a filha dele, a Patrícia. Cláudia sentiu um arrepio frio na nuca. Não soube de imediato por quê. Foi o corpo dela que entendeu antes da cabeça. O corpo entendeu, contraiu, e depois mandou recado para a cabeça em forma de pergunta. Por que viriam com a filha, mãe? Sei lá, ruiva. Mas Donatella desviou o olhar. Cláudia conhecia esse desvio. Era o desvio que a mãe dava quando sabia. Quando sabia, mas não queria contar. Mãe. Niente, filha. Mãe. Donatella suspirou. Olhou para os lados, falou baixo. Tem boato, só boato, vai saber. Que boato? Que o seu Anselmo quer juntar as fazendas. Donatella fechou os olhos um instante. Casamento. Dizem que ele quer casar o Damião com a Patrícia. Foi como se alguém tivesse apagado o sol. Cláudia continuou em pé, sentindo o vento da serra no rosto, mas o vento não era mais quente. Era uma coisa fria que entrou pela testa e saiu pelo peito, levando alguma coisa importante junto. Ah, ela disse. Só. Não fica assim. É só boato, né, filha? Eu não tô assim, manas. Tá sim. Não tô. Cláudia. Não tô, mãe. Donatella não insistiu, porque sabia que insistência ali era crueldade. Apenas tocou a filha de leve no braço, como tinha feito de manhã, e voltou para a cozinha, onde tinha um molho de tomate pingando no fogão. Cláudia ficou parada na varanda. Olhou para a casa grande. A janela da sala estava aberta. Ela viu, de longe, o vulto de uma mulher. Cabelo escuro, vestido vermelho, riso alto, Patrícia. E viu Damião, em pé, de costas para a janela. Os ombros, aquele ombro direito 1 milímetro mais alto. Ele estava ali, conversando, com o pai dele, com o seu Heriberto, com a Patrícia, conversando como se nada estivesse acontecendo, como se aquele dia fosse igual aos outros. 7 anos, pensou Cláudia. 7 anos no caderno azul. E, em uma tarde de julho, terminava assim, com uma caminhonete prata e uma mulher de vermelho. Ela entrou em casa, foi para o quarto, fechou a porta, pegou o caderno azul debaixo do colchão, abriu na página em branco, pegou a caneta, escreveu com mão firme 3 palavras que tinha demorado 7 anos para conseguir escrever. Vou embora daqui. E embaixo, quarta-feira. Naquela noite, Cláudia não jantou. Disse que estava com dor de cabeça. Donatella mandou um chá de capim-santo. Tonho não disse nada, mas ficou rondando o quarto da filha como cachorro em volta de cova fresca. Lourdinha, que dormia no mesmo quarto, esperou as luzes da casa apagarem para sussurrar. Clau, dorme, Lourdinha. Clau, tu tá triste. Tô só cansada. Tu nunca tá só cansada. Tu fica cansada de uma coisa. A menina virou na cama, encarou a irmã no escuro. Hoje tu tá cansada de quê? Cláudia olhou para o teto, para a viga de aroeira que o pai dela tinha colocado em algum dezembro de um passado qualquer, e disse, de esperar uma coisa que nunca chegou, Lourdinha. A menina ficou em silêncio. Pensou. Depois falou com a sabedoria que só os 12 anos têm. Clau, tu sabe por que eu vivo dizendo que vou morrer? Por quê? Porque se eu disser que vou morrer e não morrer, é alegria. Mas se eu não disser e morrer, ninguém vai entender o que eu queria fazer ainda. Lourdinha respirou fundo. Então eu falo. E aí, se eu morrer,
Todo mundo já sabe. Cláudia virou para a irmã. No escuro do quarto, só dava para ver os olhos dela, brilhando. E o que tu quer fazer ainda, Lourdinha? Eu quero ver tu sendo amada, Clau, como tu ama nas tuas músicas antigas. Eu sei que tu ama um homem. Eu sei. Eu li uma vez o teu caderno azul. Cláudia gelou. Não fica brava. Eu li uma página só. E parei, porque estava muito bonito. E eu chorei. E aí eu jurei para Nossa Senhora que eu não ia ler mais. E não li. Pausa. Mas eu sei. Tu sabe o quê? Que tu ama o Damião. Eu sei. Lourdinha esticou a mão pelo escuro, encontrou a mão da irmã, segurou. E ele também te ama, Clau. Lourdinha, isso não é verdade. É verdade. Eu vejo o jeito que ele olha para ti quando tu não tá olhando. Ele não olha. Olha. A menina sussurrou ainda mais baixo. Eu vou te provar. Lourdinha. Se eu te provar, tu fica? Lourdinha dorme. A menina ficou em silêncio. Mas no escuro, Cláudia sentiu que ela estava acordada por muito tempo ainda. E ela mesma, Cláudia, ficou acordada até o galo, pensando, lembrando. 7 anos. 7 anos de dezembro. 7 anos de janeiro. 7 anos de festas de Santana, em currais novos, vendo Damião dançar com mulheres que tinham sapato de salto e batom firme, enquanto ela tinha sandália de couro e a boca mordida por dentro. 7 anos. Mas o que Cláudia não sabia naquela noite é que Lourdinha, do outro lado da cama, tinha tomado uma decisão. Uma decisão de menina dramática de 12 anos que acha que vai morrer. Uma decisão que ia mudar o destino de 2 casas. Uma decisão que ia começar na manhã seguinte com um caderno azul e 2 pernas pequenas correndo por um terreiro empoeirado. Mas isso é depois. A festa de Santana em Currais Novos é coisa séria. Há mais de 160 anos, todo mês de julho, a cidade inteira se enche de gente. Vem do Acari, vem de Lagoa Nova, vem de Cerro Corá, vem do interior. Procissão na sexta. Missa solene no domingo. Vaquejada no sábado. E todas as noites baile no salão paroquial e baile no clube. Para Cláudia, era a maior tortura do calendário. Porque, durante 6 dias e 6 noites, Damião era visto. Por todas. E durante 6 dias e 6 noites, Cláudia era invisível. Para ele. Naquela quinta-feira, 2 dias depois da chegada de Patrícia à fazenda, era a festa de abertura do clube. Cláudia tinha jurado a si mesma que não iria. Tinha escrito no caderno azul com letra grande: não vou, não vou, não vou. Donatella entrou no quarto às 6 da tarde, com um vestido nas mãos. Não era um vestido qualquer. Era o vestido azul marinho de barra branca, gola redonda, manga curta, cinto fino, que Donatella tinha trazido de Verona dentro de uma mala, em 1980 e poucos, e nunca tinha conseguido vestir, porque a vida tinha tido outras ideias. Estava guardado num armário, embrulhado em papel de seda como se fosse uma promessa antiga. Veste, disse Donatella. Eu não vou, mãe. Tu vai. Não vou. Cláudia. A mãe sentou na cama, ao lado da filha. Pousou o vestido azul no colo. Tu já foi humilhada em silêncio durante 7 anos. Hoje tu vai ser bonita em silêncio. Pelo menos uma vez. Para ti mesma. Para esse vestido que esperou mais que tu. Cláudia olhou para a mãe. Olhou para o vestido. E, sem dizer mais nada, levantou-se da cama, tirou a roupa do dia e vestiu. O vestido caiu nela como se Verona tivesse sido feita só para aquilo. O azul marinho contrastava com o ruivo do cabelo de um jeito que Donatella não esperava. Lourdinha entrou no quarto, abriu a boca e disse: Mãe, a Clau tá igual artista de cinema antigo. Lo só. Eu sei. Donatella sorriu. Esse vestido tem alma. Tava esperando. Tonho na porta viu, e a primeira coisa que ele fez foi tirar o chapéu. Sem motivo, só por respeito. E depois, com o jeito desajeitado dele, falou: Filha, tu tá bonita demais para ir sozinha. Eu vou com a senhora e com o pai horas. Tonho tossiu. Pois é, saíram no jipe velho da fazenda, os 4. Tonho dirigindo, Donatella ao lado, Cláudia e Lourdinha atrás.
A poeira da estrada subiu pelas frestas. Cláudia segurou o vestido para não sujar. O sol estava se pondo entre as serras do Seridó, e o céu estava cor-de-rosa com beirada laranja, daquele jeito que só tem no sertão. Cláudia olhou pela janela e quase chorou, mas lembrou da técnica antiga. Não chorar antes de chegar no banheiro. Funcionou. O clube de currais novos estava cheio, forró tocando alto, trio elétrico, bandeirinhas penduradas, cheiro de paçoca de carne, queijo coalho na chapa, baião de 2 fumegando nas barracas. Cláudia entrou. Em todas as cabeças que ela passou, houve um instante de pausa. Não sabia que era por causa dela. Achava que era do vestido. Era das duas coisas. E no fundo do salão, ela viu Damião, de camisa branca, calça preta, chapéu na mão. Conversando com homens de outras fazendas, Patrícia ao lado, com um vestido vermelho cintilante, passando a mão no braço dele de um jeito que dizia: "Isto aqui é meu." Cláudia respirou, endireitou os ombros e foi pegar uma água de coco na barraca da dona Filomena. "Menina, tu tá um espanto", disse Filomena olhando-a por cima dos óculos. "De quem é essa filha?" "Sou eu, dona Filomena. Cláudia, do Tonho. Vix Maria. A ruivinha. Eu não tinha te reconhecido. Toma, água de coco, por conta da casa. Quem tá tão bonita assim não paga." E foi nesse minuto que Cláudia sentiu uma mão no braço dela. Uma mão familiar, calejada, com um calo na palma que ela conhecia de longe. Ela virou. E era ele, Damião. Cláudia. Foi só o nome. Mas ele disse o nome de um jeito que ela não tinha escutado em 7 anos, como se o nome dela pesasse na boca dele, como se ele tivesse parado de respirar para falar. "Damião, eu..." Ele engasgou. Tentou outra vez. "Eu não sabia que tu vinha hoje." "Eu não sabia também." Os dois ficaram em silêncio. Em volta, a festa continuava. Forró, risadas, bandeirinhas balançando. Mas, naqueles 2 metros entre eles, era um silêncio antigo, de 7 anos, que se levantou como poeira de chão batido. "O vestido", começou Damião. Mas antes que ele terminasse, uma voz cortou, a voz de Patrícia. "Damião, querido, me apresenta sua amiga." E ao ouvir a palavra amiga, Cláudia sentiu uma coisa pequena se quebrar dentro do peito. Foi quase como um vidro de relógio antigo trincando. Não fez barulho, mas trincou. "Patrícia", disse Damião, com um ar estranho. "Essa é Cláudia, filha do Tonho. Nossa..." Ele hesitou. "Nossa amiga, de infância." "Saci", Patrícia esticou a mão com unhas vermelhas perfeitas. "Muito prazer, Cláudia. Que vestido lindo. Era da sua mãe?" Era uma frase educada, Cláudia sabia, mas era também uma frase com uma agulha dentro. "Era. Foi. Que graça." Patrícia se virou para Damião. "Vamos dançar, amor? Tá tocando aquela música que eu gosto." Era um forró. Não era a música que Patrícia gostava. Cláudia conhecia o ritmo, mas Damião já estava sendo puxado para a pista. Damião olhou por cima do ombro. Cláudia abaixou a cabeça, bebeu a água de coco. Não chorou. Aprendeu naquele minuto que existiam técnicas mais difíceis do que não chorar antes de chegar no banheiro. Tipo, não chorar enquanto seu mundo desmorona em público com vestido azul marinho de barra branca. Quando Donatella achou Cláudia 10 minutos depois, encontrou a filha sentada num canto do clube, segurando um copo vazio. Sentou-se ao lado. Não disse nada por um instante. Depois disse em italiano: "Andiamo a casa, figlia." "Vamos para casa, filha." Cláudia balançou a cabeça. Levantou. Saiu do clube com a mãe sem se despedir de ninguém. Passou pela mesa do pai, que estava jogando dominó, e Tonho, ao ver a filha sair, levantou da cadeira como se fosse jovem outra vez. Foi atrás. Lurdinha foi atrás. Os 4 calados voltaram para o jipe. Foi no caminho que Tonho disse, sem olhar para ninguém: "Eu vi." "Viu o quê, Tonho?" perguntou Donatella. "A festa toda." "Vi." Silêncio. Estrada de terra. Lua começando a subir entre as serras. Tonho então falou uma coisa que ninguém esperava.
Falou com a voz dura, a voz que ele usava quando jogava dominó pesado. Eu vou falar com o seu Anselmo amanhã. Eu não aguento mais. Falar do quê, Tonho? Disse Donatella. Mas Tonho não respondeu. Apertou o volante, bateu na quarta marcha, e o jipe velho seguiu rangendo pela estrada de terra. Cláudia, no banco de trás, sentiu uma coisa que não sentia há muito tempo. Um arrepio que não era de tristeza. Era de pressentimento. Como se a serra inteira, naquele instante, soubesse de uma coisa que ela não sabia. Como se houvesse uma carta antiga, num cofre antigo, que estava pronta para ser aberta. E do lado dela, no banco de trás, Lurdinha tinha enfiado a mão por baixo da blusa e estava segurando, escondido, um caderno azul de capa surrada que ela tinha tirado debaixo do colchão da irmã, na hora em que Cláudia foi tomar banho para ir à festa. A menina dramática tinha tomado a sua decisão. E no caderno azul, depois de 7 anos, finalmente havia leitor. Damião dormiu mal naquela noite. Levantou às 4h17, como sempre, mas, quando lavou o rosto na bica de água gelada, sentiu que tinha algo errado dentro do peito. Não era doença. Não era cansaço. Era uma coisa que ele não tinha nome para. Uma coisa que tinha começado quando ele viu Cláudia entrar no clube com aquele vestido azul marinho. Uma coisa que tinha piorado quando ele a chamou de amiga de infância para a Patrícia. Uma coisa que ele tinha decidido, a vida inteira, não permitir. A história entre Damião e Cláudia, na cabeça dele, tinha começado num açude, 20 anos antes. Ela tinha 5. Ele tinha 8. Era a época de Santana, primeira semana de julho. Os pais dele estavam na sede, com os pais dela. Os meninos da fazenda foram brincar no açude grande, o do canto leste, que era fundo. Cláudia, que era miudinha, escorregou no barreiro, caiu, não sabia nadar. Damião, que era o maior do grupo, pulou de roupa e tudo, pegou ela pelo braço, trouxe para fora. Ela tossiu, vomitou água, chorou. Quando abriu os olhos, viu o rosto dele, muito perto, e disse com voz de criança: Tu é meu anjo da guarda? E Damião, 8 anos, sem saber o que responder, disse que era. Era seu anjo da guarda. Para sempre. Para sempre, disse. Foi a primeira promessa séria da vida dele. E embora ela nunca mais tenha lembrado daquele dia, ele lembrava de cada centímetro. Lembrava da camisa molhada, lembrava do cheiro da água, lembrava da palavra anjo da guarda, lembrava da promessa. Quando Cláudia fez 18, Damião tinha 21. Naquele ano ele decidiu que não dava mais, que ia falar, que ia pedir. Não a mão dela direto, era atrevimento. Não, ele ia pedir permissão a Tonho para conversar com ela, para namorar, para ver se ela queria o que ele queria. Era assim que se fazia naquela parte do sertão. Era assim que o avô dele tinha feito. Era assim que o pai dele tinha feito. Foi numa terça à noite. Damião levou um buquê de mandacaru florido, daqueles raros, e foi até a casa do Tonho. Tinha repassado as palavras durante 6 meses. Sabia tudo o que ia dizer, mas Tonho, que estava na varanda, escutou a primeira frase, levantou a faca de mexer com queijo coalho e disse uma coisa que cortou Damião pela metade. Uma coisa que Damião nunca tinha contado para ninguém. Uma coisa que tinha mudado a vida dele. Damião, tu é menino bom. Mas eu não vou deixar minha filha namorar com filho de patrão. Não enquanto eu tiver respiração. Mas seu Tonho... Sem mas, menino. Tu não tá entendendo. E aqui Tonho falou mais baixo, a voz quebrada. Eu trabalho para a fazenda do teu pai, tu sabe. Eu tenho dívida com o teu pai, tu sabe. Se eu deixo a minha filha entrar na tua casa, tu sabe o que vão dizer. Vão dizer que eu vendi minha filha. Tu sabe, Damião, eu não tenho muita coisa nessa vida, mas a única coisa que eu tenho é o respeito. E o respeito da minha filha. E eu não vou perder por causa de um namoro. Mas eu amo a Cláudia, seu Tonho. Pois ama em silêncio, menino. Tonho engoliu uma coisa difícil. A vida me ensinou que tem amor que tem hora. E o amor tem que esperar. Ele encarou Damião por um tempo longo. E tem mais. Eu te peço uma coisa. Não diz para ela. Não diz nunca. Porque se ela souber, ela pode ir contra mim. E aí eu perco a única filha que eu tenho. Pausa. Tu me dá tua palavra? Damião ficou em silêncio. Pensou. E embora tivesse sido cortado pela metade,
Deu a palavra. Porque no Seridó a palavra é coisa séria. Mais séria que escritura, mais séria que assinatura. Eu te dou. Pois pronto. Damião voltou para casa grande naquela noite, jogou o buquê de mandacaru florido num canto do quarto e prometeu a si mesmo nunca mais sentir o que sentia. Falhou em cada um dos 7 anos seguintes, mas tentou. Tentou tanto que, com o tempo, virou uma espécie de personagem da própria vida. Damião, o homem de fibra. Damião, o futuro administrador. Damião, o silêncio em forma de gente. E naquela manhã de sexta-feira, 2 dias depois da festa do clube, Damião resolveu que ia falar com o pai, que ia dizer não a esse casamento com a Patrícia, que não conseguia mais carregar aquela mentira muda de 7 anos, que o vestido azul marinho da Cláudia na noite anterior tinha rasgado uma cortina dentro dele. Foi ao escritório. Bateu na porta. Entrou. Pai. Senta, Damião. Seu Anselmo estava com a planilha na mesa. Era um homem magro, alto, com cabelo grisalho, olhos azuis acinzentados e uma fineza no jeito que ninguém esperava de um fazendeiro do sertão. Tinha lido Drummond, tinha lido Graciliano, tinha lido Padre Vieira. Conhecia mais coisa do que falava, sempre. Era essa a estratégia da vida dele. Pai sobre a Patrícia. Sim? Eu não vou. Seu Anselmo levantou os olhos da planilha. Não vai o quê? Casar. Eu não amo a Patrícia, pai. Eu não conheço a Patrícia. Eu conheci a Patrícia há 3 dias. E o senhor sabe disso. Sei. Então? Então, Damião, eu não te pedi para amar. Eu te pedi para casar. Pai. Damião. Seu Anselmo fechou a planilha. Olhou para o filho. Tu sabe quanto a fazenda deve no banco? Sei. Tu sabe que, se a gente não juntar com as 3 pontas, em 2 anos a gente perde tudo? Sei. Então tu sabe. Pai, eu tenho outras ideias. Eu posso negociar com o Banco do Nordeste. Eu posso vender a Serra do Leste. Eu posso... Damião. A voz do pai endureceu. Tu pode não fazer essas coisas, porque eu já decidi, e eu sou o dono da fazenda. O senhor é o dono da fazenda, mas o senhor não é o dono da minha vida. Os dois ficaram em silêncio. Foi o primeiro silêncio adulto entre os dois desde que Damião tinha 11 anos. Seu Anselmo, então, olhou para o filho com uma coisa no olhar que parecia dor antiga, e disse, Tu tá apaixonado por outra, né? Damião não respondeu. Quem é Damião? Damião continuou sem responder. Damião? É a Cláudia? A do Tonho? Damião abaixou a cabeça. Foi resposta suficiente. Seu Anselmo se levantou. Andou até a janela. Ficou de costas. E disse com a voz baixa, mas firme. Damião, faz 8 anos que eu sei. Damião levantou os olhos. O pai dele continuou de costas. Eu vejo, eu sempre vi. Eu vejo o teu jeito de olhar para a janela da casa do Tonho. Eu vejo o teu jeito de demorar 2 horas a mais nos serviços que ficam perto da escolinha onde ela dá aula. Eu vejo. O pai virou. Os olhos azuis acinzentados estavam molhados, mas não derramaram. Eu nunca te disse nada porque eu pensei que tu fosse falar primeiro. Mas tu nunca falou. Pausa. Por que tu nunca falou? Damião, então, fez uma coisa que não tinha feito nunca na vida adulta. Ele falou. Contou tudo. O dia do açude, a promessa, a noite de novembro, o Tonho, a faca de mexer com queijo coalho, o ama em silêncio. A palavra dada. Os 7 anos. Quando terminou, o escritório estava cheio de uma coisa pesada que não era ar. Seu Anselmo respirou, sentou de novo e disse, Damião, palavra de homem é palavra de homem. Mas às vezes palavra de homem velho machuca quem é jovem demais para entender. Tu deu palavra a teu pai com medo. Seu Anselmo bateu de leve na mesa. E eu, com o que eu sei, vou te dizer uma coisa só. Pausa. Tu vai ter que conversar com o Tonho de novo. Como homem com homem. Mas dessa vez, sem buquê de mandacaru. Sem pedir permissão. Tu vai chegar lá e dizer que tu tem uma vida para viver. E o Tonho que escolha o lado dele. E a Patrícia, pai? Eu cuido da Patrícia. Seu Anselmo pegou o telefone.
A gente acha outro jeito de salvar essa fazenda, e se não achar, a gente perde. Mas a gente perde com o homem certo dentro dela. Damião ficou de pé, andou até o pai, abraçou. Foi um abraço seco de 2 homens do Seridó, que mal se tocavam desde que Damião tinha 14 anos. Mas foi um abraço. Pai, obrigado. Vai. Seu Anselmo tirou o filho do abraço. Vai antes que eu chore. Eu não choro desde 1989 e não vou começar hoje. E Damião saiu. Foi até o curral, montou no cavalo dele, o rebento, e cavalgou os 200 metros entre a casa grande e a casa do capataz. 200 metros que tinham levado 7 anos. Mas antes de Damião chegar à casa do Tonho, uma coisa importante já tinha acontecido. Lurdinha, 12 anos, dramática, convencida de que ia morrer no domingo, tinha tomado uma decisão. A mesma decisão que ela tinha tomado na noite da festa. A decisão de provar para a irmã que Damião também a amava. A decisão de fazer, antes de morrer, a única coisa que ela achava que valia a pena fazer no mundo. Então, naquela manhã, enquanto Cláudia estava na escolinha dando aula, e enquanto Donatella estava no terreiro estendendo roupa, e enquanto Tonho estava no curral recebendo o veterinário, Lurdinha pegou o caderno azul que tinha tirado da debaixo do colchão da irmã, atravessou o terreiro descalça e entrou na casa grande pela porta da cozinha. Dona Filó, a cozinheira, viu a menina e disse: Lurdinha, o que tu faz aqui, criatura? Tô levando uma coisa pro Damião, tia Filó. Que coisa? Uma surpresa. Dona Filó conhecia Lurdinha de berço. Sabia que a menina era uma maluquinha. Não fez muita pergunta. Apontou para a escada. Tá no quarto dele. Lurdinha subiu. Conhecia a casa. Tinha brincado ali quando era menorzinha. Bateu na porta. Damião? Não tinha ninguém no quarto. Damião estava com o pai no escritório. Lurdinha entrou. O quarto era simples. Cama de ferro pintada de branco. Uma escrivaninha. Uma estante com livros de agronomia. Um Santo Antônio na parede. Lurdinha pôs o caderno azul em cima da cama. Em cima do caderno, ela escreveu um bilhete num pedaço de papel da escrivaninha. O bilhete dizia, com a letra de criança: Damião, lê. É da Cláudia, mas não conta que fui eu, Lurdinha. E saiu. Voltou para casa. Sentou na varanda. Esperou. E quando Damião subiu até o quarto dele, depois do abraço com o pai, depois de cavalgar, depois de tomar banho, ele encontrou o caderno azul e o bilhete em cima. Ele sentou na cama, pegou o caderno, pegou o bilhete, leu o bilhete, leu 3 vezes, depois abriu o caderno. A primeira página tinha uma data: 30 de julho de 1919 anos atrás. Cláudia tinha 18, Damião tinha 21. Era uma terça-feira de novembro. A letra era jovem, redonda, ainda meio escolar. Dizia assim: Hoje meu pai chegou em casa diferente. Trancou-se no quarto. Mamãe perguntou. Ele não respondeu. Mamãe me disse, mais tarde, que ela achou que ele tinha brigado com alguém, mas não brigou. Ele estava com o olho vermelho. Eu vi quando ele saiu para fumar na varanda. Pai não chora. Não que eu lembre, mas hoje ele chorou. E eu não sei por quê. Espero que não seja nada com a fazenda. Espero que não seja nada com mamãe. Espero que não seja nada comigo. Damião parou. Releu. Sentiu o peito apertar. Era a noite da varanda, a noite da faca de mexer com queijo coalho. Tonho tinha chorado. Tonho tinha chorado por causa dele, daquela conversa, daquela palavra dada. E Cláudia, do outro lado da casa, tinha visto e tinha escrito. Damião virou a página. 7 de dezembro. Eu vi o Damião hoje. Ele veio falar com papai. Não olhou para mim. Não olha nunca. Eu não sei por que eu insisto. Talvez porque quando eu tinha 5 anos e caí no açude, ele me salvou. E eu nunca esqueci. Eu sei que ele deve ter esquecido. Os homens esquecem. Mas eu lembro. Eu lembro do braço dele me puxando da água. E eu lembro de eu perguntando se ele era meu anjo da guarda. E ele respondendo que era. Eu sei que era brincadeira de criança. Mas eu acreditei, eu ainda acredito. Damião soltou o caderno em cima da cama. Levantou. Andou pelo quarto. Voltou. Sentou. Pegou o caderno de novo. Continuou.
23 de fevereiro. Hoje na missa eu pedi a Nossa Senhora de Santana 3 coisas: saúde da mamãe, paciência do papai e que o Damião me veja antes que eu fique velha. Eu sei que é pedido bobo, mas Nossa Senhora dá conta de todo tipo de pedido. 14 de junho. Tem festa hoje, eu não vou. Eu disse que tô doente, mas eu não tô. Eu só não aguento mais ver ele dançar com as outras. 5 de outubro. Hoje eu vi o Damião comer o queijo coalho que mamãe assou na chapa. Ele comeu 3 pedaços. Mamãe diz que é mau sinal um homem comer tanto na casa dos outros. Diz que é fome de afeto. Eu queria tanto que mamãe tivesse razão. 22 de janeiro. Faz 3 anos que eu escrevo sobre ele. 3 anos. Eu sei que eu tô ficando ridícula, mas eu não consigo parar. Eu acho que quando a gente ama uma pessoa em silêncio durante muito tempo, o silêncio fica de pedra e não tem como tirar. Damião fechou o caderno. Não conseguia mais ler. Estava com os olhos molhados de uma forma que ele não tinha permitido em 20 anos. Pousou o caderno na cama, levantou. Foi até a janela. Abriu. Olhou para a casa do capataz, ao longe. A janela do quarto da Cláudia estava aberta. A cortina branca de algodão balançava com a brisa da serra. E Damião, naquele instante, depois de 7 anos, depois de uma promessa antiga, depois de uma palavra dada, fez uma coisa que ele não tinha feito desde os 8 anos. Ele chorou. Não muito, não escandaloso. Era homem do Seridó, mas chorou. 2, 3 lágrimas, que rolaram pelo rosto e caíram na bota. Depois, enxugou, pegou o caderno, pegou o bilhete da Lurdinha, saiu do quarto, desceu a escada, saiu da casa grande e foi a pé, com o caderno na mão atravessando o terreiro de 200 metros, em direção à casa do Tonho. Cláudia tinha voltado da escola mais cedo. Tinha avisado a turma, na noite anterior, que a aula da tarde seria liberada porque ela tinha que arrumar uns papéis para uma viagem. Era mentira. Ela ia partir no dia seguinte, quarta-feira, conforme tinha escrito no caderno. Tinha conversado com Donatella, pedido para a mãe não contar nada para o pai. Tinha arrumado a mala em segredo pela manhã, antes de ir para a escola. Tinha posto dentro da mala tudo o que importava: os LPs de doo-wop, as traduções no caderno de letras, uma foto da família, 1/3 da Nossa Senhora de Santana. E, em cima de tudo, deveria estar o caderno azul. Mas naquela manhã, ao levantar o colchão, ela não tinha encontrado. Tinha procurado. Procurado de novo. Procurado de novo. Não estava. Saiu da escola pensando no caderno. Foi quando viu, ao chegar perto de casa, Lurdinha sentada na varanda, esperando com cara de quem sabia muito mais do que devia. Lurdinha, onde está meu caderno azul? Clau... A menina olhou para o chão. Lurdinha, onde está meu caderno? Clau, eu... Lurdinha. A menina começou a chorar. Choro de 12 anos. Choro de quem fez uma coisa enorme e só agora entendeu o tamanho. Eu dei pro Damião, Clau. Eu dei pro Damião ler. O mundo em volta de Cláudia apagou-se por 2 segundos. Foi como se o sol se desligasse e religasse. Ela não conseguiu falar de imediato. Não conseguiu se mexer. Apenas ficou ali, em pé, sentindo o coração subir até a garganta e parar. Tu fez... O quê? Clau, eu fiz por amor. Eu juro. Eu... Lurdinha, tu não fez ideia do que tu fez. Clau. Mas Cláudia já tinha entrado em casa, fechado a porta com força e ido até o quarto. Sentou na cama. Pôs as mãos no rosto. Não chorou. A técnica antiga falhou pela primeira vez em 25 anos. Chorou. Soluçou. Chorou. Foi um choro limpo, daqueles que vêm quando a vida quebra de um jeito que não tem volta. Choro de quem foi vista sem ter pedido. Choro de quem ficou nua sem aviso. Choro de 7 anos. Foi nesse instante que ela ouviu uma batida na porta da frente. Ouviu Donatella abrir. Ouviu uma voz grave, conhecida, dizer: Dona Donatella, eu preciso falar com a Cláudia. Era ele. Damião, ela tá no quarto, mas eu não sei se ela quer falar. Eu vou esperar. Tu vai esperar? Eu vou esperar o tempo que ela quiser, Dona Donatella. Madonna mia. Donatella apareceu na porta do quarto.
Bateu de leve. Entrou. Sentou na cama, ao lado da filha. Pôs a mão nas costas dela. Filha, mãe, ele tá aqui. Eu sei. Tu vai falar com ele? Eu não sei, mãe. Cláudia. Cláudia respirou. Olhou para a mãe. Olhou para o vestido azul marinho dependurado na parede. Olhou para o toca-discos. Olhou para a cama da Lurdinha, vazia. E disse: Dá um tempo, mãe. Tá, mas filha, o quê? 7 anos é muito tempo, não deixa virar 8. E Donatella saiu do quarto. Passou por Damião na sala, pôs a mão no ombro dele, disse uma coisa em italiano que ele não entendeu e foi para a cozinha. Ficou lavando louça que já estava lavada. Era a forma dela de não ouvir. Damião sentou na sala. No sofá de palhinha que rangia, pôs o caderno azul ao lado dele. Pôs o chapéu em cima do caderno. E esperou. Esperou meia hora. Esperou 1 hora. Esperou. Depois de 1h15, a porta do quarto se abriu. E Cláudia saiu, vestida com a saia de algodão azul claro do dia a dia. Cabelo solto, olhos vermelhos, mas em pé. Em pé como ela sempre tinha estado em pé. Sentou no sofá da frente, de frente para ele. Ficou em silêncio. Damião foi quem falou. Cláudia, tu leu? Li. Quanto? Não muito. Umas 10 páginas. Aí eu parei. Por quê? Porque eu não aguentei. Cláudia desviou o olhar. Olhou para a janela. A serra estava lá do mesmo jeito de sempre. Os mandacaros estavam lá. O mundo continuava. Mas dentro dela, o mundo era outro. Cláudia. Damião respirou fundo. Tu tá certa. Eu te amo. Foi assim que ele disse, sem rodeio, sem floreio, sem buquê de mandacaru. Foi assim que ele disse depois de 7 anos. Cláudia olhou para ele. Tu não pode me amar, Damião. Tu vai casar. Eu não vou. Tua família já tá com o casamento marcado. Eu falei com meu pai hoje. Eu não vou casar com a Patrícia. Damião, isso é loucura. A fazenda é meu pai, eu sou eu. Ele levantou os olhos para ela. E eu sou eu desde os 21 anos. Tem coisa que tu não sabe. Que coisa? E foi aí que Damião contou. Contou com a voz grave, sem pressa, sem desculpa. Contou do açude dos 5 anos dela, da promessa de anjo da guarda, do mandacaru florido aos 21 anos, do Tonho na varanda, com a faca de mexer com queijo coalho, do ama em silêncio, da palavra dada. Cláudia escutou. Escutou cada palavra. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois levantou, foi até a janela. Olhou e disse, sem virar, meu pai mentiu para mim por 7 anos. Cláudia, meu pai sabia. Cláudia, ele fez por amor. Ele fez por orgulho, Damião. Cláudia virou, os olhos secos agora, mais firmes do que ela tinha esperado. Meu pai mentiu para a mãe quando se conheceram e mentiu para mim agora. Meu pai não mente por maldade. Meu pai mente porque tem medo. Ela respirou. Mas isso não muda o tamanho da mentira. Eu sei. E o que tu quer agora, Damião? Damião levantou, andou até ela, parou a 1 metro. Eu quero o que eu queria há 7 anos. E o que era? Eu queria poder falar contigo na varanda. Eu queria poder te trazer mandacaru florido. Eu queria poder te perguntar se tu quer dançar uma daquelas tuas músicas antigas, no meio da semana, sem ninguém olhando. Eu queria poder dizer para todo mundo que essa ruiva aqui é a minha. Eu queria, ele engoliu, um pedaço do que eu já te dei sem tu saber. Cláudia respirou. Olhou para ele. 7 anos. Era assim que terminavam. Damião. Cláudia. Eu tinha mala feita para ir embora amanhã. Eu sei. Como tu sabe? Tua mãe me disse na cozinha agora há pouco, em italiano. Mas eu entendi. Cláudia sorriu. Pela primeira vez no dia, foi um sorriso pequeno. Mas foi. E o que tu vai fazer com a tua promessa, Damião? A que tu deu pro meu pai? Eu vou desfazer. Damião pegou o chapéu da mesa. Eu vou esperar tu decidir o que tu quer. Mas antes, eu vou no curral falar com teu pai. Como homem com homem, sem buquê, sem peão, sem nada. Pausa. Tu me espera? Espero. E Damião saiu. A conversa entre Damião e Tonho não foi gravada por ninguém.
Não tem testemunha. Donatella, que estava na cozinha, escutou só o murmúrio de 2 vozes graves no curral. Lurdinha, que estava na varanda, escutou só o cavalo rebento bufando do lado do bebedouro. Cláudia, que estava na sala, escutou só o silêncio. Mas, por meio de pedaços que cada um foi juntando depois, dá para reconstruir o que aconteceu mais ou menos assim. Tonho estava medindo ração para o gado. Damião chegou, tirou o chapéu. Disse: "Seu Tonho, eu vim aqui devolver uma palavra." "Que palavra, Damião?" "A que eu te dei há 7 anos. Aquela noite na varanda." Tonho parou de mexer com a ração. Levantou os olhos. E naquele momento, ele soube. Soube que tinha chegado o dia. O dia que ele tinha temido todos os dias durante 7 anos. O dia em que o passado iria voltar. "Tu." "Eu li o caderno azul, seu Tonho." "Que caderno?" "O da Cláudia. Ela escreve há 7 anos. Ela me ama há 7 anos. Ela ia embora amanhã sem dizer nada. Se eu não tivesse lido, eu nunca teria sabido." Damião segurou o chapéu com força. "Eu te dei minha palavra naquela noite. Eu te dei. E eu cumpri durante 7 anos. Mas, seu Tonho, o senhor sabia. O senhor sabia que ela me amava de volta." "Não sabia?" Tonho baixou os olhos. Não respondeu de imediato. E quando respondeu, foi com uma voz que Damião nunca tinha escutado nele antes. "Eu sabia, Damião." "Como assim o senhor sabia?" "Eu li o caderno dela, Damião, há 4 anos." Tonho tossiu. "Ela tinha escondido debaixo do colchão. Eu estava arrumando o quarto quando ela estava em Natal, na faculdade. Eu vi a capa azul, curiosidade de pai. Eu li umas páginas." Pausa. "E eu fechei. E eu fingi que nunca tinha visto. Por 4 anos." "Por quê?" Tonho olhou para Damião. Olhou para o filho do patrão, 28 anos, ombros largos, mão calejada. Olhou para ele do jeito que um homem velho olha para um homem jovem, quando entende que o jovem agora carrega o que ele já não consegue mais carregar. "Porque eu sou um homem orgulhoso, Damião. Eu menti para Donatella há 40 anos, para parecer mais do que eu era, e eu nunca esqueci o tamanho do erro." Tonho engoliu. "Eu prometi a mim mesmo que minha filha nunca ia entrar numa casa onde ela seria o lado pobre. Nunca." Pausa. "E aí o senhor apareceu naquela varanda com mandacaru florido. E o senhor era bom menino, Damião. Eu sabia. Mas o senhor era meu lado rico. E eu não aguentei. Eu prometi a mim mesmo que minha filha não ia ser caridade. Mas ela ia ser amada, seu Tonho." "Tu acha que eu sabia disso há 7 anos?" Tonho riu, mas era riso amargo. "Eu não sabia, Damião. Quando o senhor apareceu, eu pensei que era encantamento de menino. Pensei que ia passar. Pensei que tu ia casar com uma moça da capital ou da região, e a Cláudia ia esquecer." Pausa. "Mas quando eu li o caderno dela há 4 anos, eu já tinha entendido. Já tinha entendido que ela não ia esquecer. E aí eu tinha 2 opções, Damião. 2. Tonho limpou o suor da testa com o lenço. Ou eu ia até o senhor e desfazia minha palavra, ou eu deixava ela escrever o caderno dela em paz, esperando o senhor amadurecer." Pausa longa. "E eu escolhi a segunda. E eu escolhi errado. Eu sei que escolhi errado. Eu sei que cada dia desses 3 anos foi um dia a mais que eu tirei da minha filha." Os olhos dele ficaram molhados. "Damião, eu te peço perdão. Não pelo senhor, pela Cláudia. Por ela. Eu te peço perdão." Damião ficou em silêncio. Olhou para o velho. Olhou para a mão dele, calejada, segurando a colher de ração. Olhou para o chapéu dele, gasto. Olhou para a vida inteira do Tonho. E entendeu uma coisa que ele só ia entender mais tarde, com mais idade, mas que naquele instante ele já intuía. Que o Tonho tinha errado por amor, errado por medo, errado por ser pai num lugar onde ser pai pobre era acordar todo dia e provar o tamanho do amor com obras pequenas. Errado, sim, mas errado por uma coisa boa. Damião pôs a mão no ombro do Tonho. "Seu Tonho, quem o senhor tem que pedir perdão é a sua filha." "Eu sei. E ela vai demorar." "Eu sei, Damião. Mas eu não vou." "Como assim?" "Eu vou perdoar o senhor agora. Porque se eu não perdoar, eu não consigo casar com a sua filha. E eu vou casar." Tonho olhou para ele. Olhou.
e pela primeira vez em 40 anos deixou as lágrimas escorrerem sem tentar disfarçar com lenço. Vai mesmo, Damião? Vou. Damião apertou o ombro do velho. Se ela quiser. Ela quer, Damião. Ela quer há 7 anos. Eu sei, seu Tonho. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, no curral, com cheiro de capim e de poeira. Depois Damião soltou o ombro do Tonho. Pôs o chapéu na cabeça e disse: Seu Tonho, o senhor vai falar com ela. Vai falar hoje, antes de eu falar com ela. Vou. E vai pedir perdão direito. Vou. Pode contar com a minha palavra que eu vou esperar o tempo que ela precisar. Eu sei, Damião. E os dois apertaram a mão. Foi um aperto firme, aperto de homem do Seridó, aperto que valia a escritura. Tonho entrou em casa e foi direto para o quarto da Cláudia. Bateu na porta. Cláudia abriu. Os dois ficaram parados por um instante em silêncio. Tonho, 66 anos, capataz da Boa Sorte, marido da Donatella, ciumento e engraçado, baixou a cabeça para a filha e disse: Filha, eu errei. Cláudia olhou para o pai. Eu sei. Tu já sabe? Sei. O Damião contou. Tu me odeia? Não, pai. Eu tô triste, mas eu não te odeio. Tonho entrou no quarto, sentou na beira da cama, pôs o chapéu no colo, olhou para a filha. E ali, no quarto pequeno da casa do capataz da Boa Sorte, de paredes brancas com mancha de umidade no canto, com o toca-discos parado e a cortina branca balançando, Tonho contou para a filha tudo. Contou da varanda. Contou do mandacaru. Contou da palavra. Contou do caderno azul que ele tinha lido escondido 4 anos antes. Contou da promessa que ele tinha feito a si mesmo quando casou com Donatella, de não deixar a filha ser caridade na casa de ninguém. Contou do erro. Contou. Cláudia escutou. Não disse nada por muito tempo, e quando ele terminou, ela fez uma coisa que nem ela esperava de si mesma. Levantou. Foi até o pai, sentou no colo dele, como fazia quando tinha 4 anos. Encostou a cabeça no ombro dele e disse: Pai, filha, a senhora amou a mãe muito feio. Amei. E pediu perdão por ter mentido para ela? Tonho ficou em silêncio. Pensou e disse baixinho: Nunca, filha, eu nunca pedi perdão à tua mãe direito. Pois é, faz isso primeiro. Hoje? Hoje, pai. Tonho olhou para a filha. Os olhos dele estavam molhados, e ele sorriu o sorriso desajeitado de quem entende, depois de 40 anos, uma coisa simples. Beijou a testa da filha. Levantou. Foi para a cozinha. E pela primeira vez em 40 anos, ele pediu perdão a Donatella ali, em pé, com o lenço na mão em frente à pia, com voz alta o suficiente para Cláudia escutar do quarto. Donatella, depois do choque, riu, chorou, gritou, deu um tapa no ombro dele, falou em italiano coisas que não cabe escrever e, no fim, o abraçou. Foi um abraço de 40 anos atrasado. Lurdinha, da varanda, escutou o barulho, achou que estava todo mundo morrendo, entrou correndo, viu e disse: Era para hoje, então? Era para hoje, sua filha, disse Donatella, rindo entre lágrimas. Vix. Eu pensei que era eu. Eu vou continuar viva, então. E Cláudia, do quarto, escutou tudo. E pela primeira vez em 7 anos, ela conseguiu rir e chorar ao mesmo tempo. Não era o riso da técnica, era riso do coração. Riso de quem entende que a vida às vezes demora, mas chega. Naquela noite depois do jantar, uma carne de sol com manteiga de garrafa, queijo coalho e baião de 2, prato preferido de Tonho. Damião apareceu na varanda da casa do capataz. Tinha um buquê na mão. Mas não era de mandacaru florido. Era de margaridas brancas, simples, daquelas que cresciam atrás da casa grande. Cláudia abriu a porta. Donatella, atrás dela, fingiu que estava ocupada com a panela. Tonho, na poltrona da sala, fingiu que estava lendo o jornal velho. Lurdinha, encostada na parede, fingia que era invisível, mas estava com o sorriso esticado de orelha a orelha. Cláudia, tu quer ir comigo até o açude? Perguntou Damião. Agora? Agora. A pé? A pé. Pausa. Se tu quiser.
Cláudia olhou para a mãe. Donatella deu de ombros num jeito de quem dizia, vai filha, e demora. Eu vou. Saíram. Atravessaram o terreiro. Pegaram a estradinha de chão que descia até o açude grande, o do canto leste, o do dia em que ela tinha 5 anos. Não falaram nada por um tempo. O sol estava se pondo. O céu estava aquele rosa-laranja de seridó. Os mandacarus altos, ao lado do caminho, projetavam sombras compridas no chão. Quando chegaram na beira do açude, Damião parou. Olhou para ela. Cláudia, tu lembra desse lugar? Eu venho aqui desde que eu nasci, Damião. Mas tu lembra de uma coisa específica? Cláudia pensou. Olhou para a água. Olhou para o barreiro. Olhou para um carvalho do sertão, retorcido, que crescia ali há 50 anos. Não, eu acho que não. Tu caiu aqui aos 5 anos, eu te tirei. Cláudia olhou para ele. Tu lembra disso? Lembro de cada centímetro. Eu não lembro, Damião. Eu sei. Tu era pequena. Ele olhou para a água. Mas tu, quando eu te tirei, tu me perguntou se eu era teu anjo da guarda. E eu te disse que era. Ele virou para ela. Eu sei que era brincadeira de criança, mas eu te dei minha palavra naquele dia, e eu fui teu anjo da guarda esses 20 anos todos, mesmo quando tu não viu. Mesmo quando eu não pude entrar na tua casa pela porta da frente, mesmo quando eu não pude te chamar para dançar. Cláudia escutou, e nesse instante, uma coisa antiga, lá no fundo da memória, voltou para ela. Não com clareza, mas com sensação. A sensação da água gelada na boca, a sensação de um braço puxando ela, a sensação de um rosto perto, e uma palavra dita num jeito de menino. Anjo da guarda. Sim, estava lá. Há 20 anos. Damião? Cláudia. Eu lembro. Ele olhou para ela. Lembra? Lembro. Agora eu lembro. Cláudia, eu te amo desde aquele dia. Eu sei que parece exagero. Eu sei que parece mentira. Eu sei que tu deve achar que é coisa de moleque. Mas é verdade. Eu te amo desde os 8 anos. Eu te amei na escola primária. Eu te amei na adolescência. Eu te amei na varanda do teu pai. Eu te amei nos 7 anos do teu caderno azul. Eu te amei calado. Eu te amei na palavra dada. Eu te amei errado, mas eu te amei. Pausa. E eu vou te amar daqui para frente se tu quiser, do jeito certo. Cláudia olhou para ele, os olhos cheios, mas firmes. Damião, eu também. E foi tudo o que ela conseguiu dizer. Eu também. Mas era tudo o que precisava ser dito. 7 anos de caderno azul cabiam naquelas 2 palavras. Damião deu um passo. Pegou a mão dela. A primeira vez. A primeira vez de mão dada. Os dois ficaram olhando a água, o pôr do sol, o açude que tinha começado a história deles 20 anos atrás e que agora terminava o silêncio. E na beira da água, ele disse, eu não sei dançar doo-wop, Cláudia. Eu te ensino. Tu jura? Juro. Quando? Daqui a pouco. Em casa. Quando a Lurdinha for dormir. A Lurdinha não dorme, Cláudia. Damião sorriu. Aquela menina é uma novela mexicana de 12 anos. Cláudia riu. Foi a melhor risada de 7 anos. Eles voltaram da beira do açude, já com a noite caindo. Os dois andando devagar, mãos dadas, sem pressa. Quando chegaram na varanda da casa do capataz, encontraram a família inteira esperando. Tonho, Donatella, Lurdinha. Os 3 tinham se sentado em cadeira de palhinha. Tonho com o chapéu, Donatella com o avental, Lurdinha com a camisola. Os 3 com cara de quem assistia em tempo real o capítulo final daquela novela mexicana. Alora, disse Donatella quando os 2 subiram a escadinha. Se decise? Mãe, disse Cláudia, vermelha. Em português. Tá. Decidiu? Mãe. Clau. Decidiu? Perguntou Lurdinha. Lurdinha. Filha, decidiu? Perguntou Tonho. Cláudia olhou para os 3. Olhou para o Damião. Voltou para os 3. E com a calma de uma mulher que tinha esperado 7 anos, disse, eu vou casar com o Damião, se Deus quiser. E se a Patrícia não vier dar tiro em mim? A Patrícia já está voltando para Mossoró, disse Damião. O meu pai conversou com seu Heriberto hoje à tarde. Madonna, disse Donatella abanando-se. E a fazenda? Perguntou Tonho.
A gente vai arrumar um jeito, seu Tonho. Meu pai já pensou em vender uma parte da Serra do Leste, pegar empréstimo no Banco do Nordeste, juntar com a venda do gado de corte do mês que vem. Não vai ser fácil, mas a gente vai virar. Eu posso ajudar. Como assim, seu Tonho? Eu economizei 35 anos, Damião. Tonho coçou a nuca. Tem um dinheirinho debaixo do colchão que ninguém sabe. Não é fortuna, mas é alguma coisa. Pausa. Eu nunca usei porque eu queria deixar para as minhas filhas. Mas se a gente perder a boa sorte, a Cláudia perde também. Então eu prefiro botar agora. Seu Tonho, eu não posso pedir. Tu não tá pedindo. Eu tô oferecendo. Damião olhou pro velho e entendeu que aquilo era a forma do Tonho de pedir perdão à filha, não em palavras, em obras, em dinheiro guardado debaixo do colchão durante 35 anos. Capataz, não fazendeiro, mas com palavra e com economia escondida. Damião apertou a mão dele de novo. A gente conversa amanhã, seu Tonho. Conversa. E naquela noite Cláudia não dormiu, mas foi pelo motivo certo. Ficou no quarto, com a Lurdinha já dormindo do outro lado da cama, e abriu o caderno azul. A página em branco. Tirou a caneta. Escreveu com a mão firme. Hoje terminou um caderno e começou outro. Não vou mais escrever em silêncio. A partir de amanhã eu vou contar tudo para ele. Em voz alta. Sem cortina branca de algodão entre nós. Sem 200 metros de terreiro. Sem 7 anos de espera. Cláudia. Fechou o caderno. Pôs em cima da mesinha. Apagou a luz. E pela primeira vez em 7 anos, ela dormiu sem sonhar com ele. Porque ele já não era mais sonho. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Não foram contos de fadas. A vida no Seridó raramente é. A fazenda passou por aperto. Seu Anselmo precisou negociar 3 vezes com o gerente do Banco do Nordeste de Caicó. Damião teve de viajar para Recife para fechar contratos com um frigorífico novo. Tonho, com o dinheiro do colchão, comprou uma cota da Boa Sorte virando de capataz, um sócio minoritário, com escritura e tudo, lavrada em cartório. Donatella, finalmente, parou de reclamar do dia que tinha desembarcado no porto. Não porque tivesse esquecido, mas porque, com o pedido de perdão de Tonho, ela tinha guardado o dia num lugar diferente do peito. Um lugar onde o passado não doía toda manhã. Cláudia continuou dando aula. As crianças souberam, antes de qualquer adulto, do noivado. Marconi, o sabido da turma, escreveu uma carta para ela com 4 páginas dizendo que tinha previsto tudo. Joãozinho desenhou, com lápis de cor, um casamento com noiva de cabelo vermelho e noivo de bota grande. Cláudia colou o desenho na parede da cozinha ao lado do Santo Antônio. Lurdinha parou de prever a própria morte. Bem, parou um pouco. Continuou dramática. Mas agora ela previa outras coisas. Previa o sexo do bebê que ainda não existia. Previa que Cláudia ia ter trigêmeos. Previa que ia ser madrinha de batismo de tudo. Previa, principalmente, que ia escrever um livro sobre como tinha salvado o casamento da irmã. Como salvei o amor com um caderno azul. Era o título provisório que ela tinha anunciado no jantar, e que a fazenda inteira repetia entre risadas. Damião e Cláudia se viam todos os dias. Conversavam na varanda. Andavam pela serra. Iam à missa de domingo. Cláudia ensinou ele a dançar doo-wop à noite na sala da casa do capataz, com Donatella espiando da cozinha e Tonho fingindo que estava lendo o jornal, mas, na verdade, estava com os óculos de cabeça para baixo. Damião dançava mal, mas dançava. Pisava no pé dela. Ria, pedia desculpa. Pisava de novo. Cláudia ria mais. Era a melhor música do dia. A festa de Santana de julho seguinte, a do ano do noivado, foi diferente. Cláudia foi com o vestido azul marinho de barra branca da mãe. Damião foi de camisa branca. Os dois entraram no salão paroquial juntos de mãos dadas, e Cláudia, pela primeira vez em 7 anos, dançou com ele a noite inteira. Forró, mazurca, valsa, o que fosse. As pessoas olhavam. Algumas comentavam. Olha, é a ruivinha do Tonho. Ela nunca quis dançar com ninguém e agora dança com o Damião? Foi rápido isso, hein? Mas Donatella, que estava no canto com a Filomena da água de coco, sorria. Sabia que não tinha sido rápido. Tinha sido 7 anos. Tinha sido o caderno azul.
Tinha sido um açude de 20 anos atrás. Tinha sido uma palavra dada na varanda. Tinha sido uma tempestade. Tinha sido um perdão. Tinha sido um colchão com dinheiro escondido. Tinha sido tudo. E no dia da padroeira, 26 de julho, depois da missa solene, Damião pôs o anel no dedo de Cláudia, na frente do altar de Santana. Era um anel simples, de ouro fino, com uma pedrinha pequena. Tinha sido da avó dele, a avó que tinha morrido antes de Damião nascer. A avó que, dizia o seu Anselmo, tinha um cabelo ruivo como o de Cláudia. Era para ser teu, disse Damião. A avó deixou na caixa, com um bilhete dizendo que ia ser para a esposa do neto que ela não ia conhecer. Pausa. Eu acho que ela estava esperando tu também. Cláudia chorou. Mas dessa vez foi um choro bom. O casamento foi em outubro do ano seguinte. Foi na própria capela da fazenda, uma capelinha branca que tinha sido construída pelo bisavô do Damião em 1918, em homenagem à mãe que tinha morrido cedo. Era pequena. Cabia 60 pessoas no aperto. Coube a família da Cláudia. Coube a família do Damião. Coube uns 20 funcionários da fazenda. Couberam 3 crianças da escolinha da Cláudia, com Marconi no lugar de honra entregando as alianças. A noiva entrou ao som de uma música que o quarteto contratado tinha treinado por 3 meses. Não era marcha nupcial tradicional. Era uma versão instrumental de Earth Angel, dos Penguins. Doo-wop. 1954. A música preferida de Cláudia desde os 16 anos. Foi pedido especial dela. O quarteto tinha estranhado, mas tinha treinado. E tocou bonito, em violino, viola, violoncelo e piano no meio do sertão do Seridó. As pessoas na capelinha escutaram aquele som de outro tempo entrando no presente, e algumas choraram sem saber bem por quê. O padre da Boa Sorte, Padre Inácio, era o mesmo que tinha batizado Cláudia, Lurdinha e Damião. Disse uma missa simples. Falou de amor que aguenta, falou de amor que espera, falou que o casamento de verdade não é o que começa rápido, é o que começa fundo. Cláudia segurou a mão do Damião o tempo todo. Damião, na hora do aceito, respondeu com voz tão alta que a velhinha do altar tremeu. Tonho, na primeira fila, chorou a missa inteira sem nem tentar disfarçar. Donatella chorou também, mas com classe italiana, com lenço bordado. Lurdinha, que tinha 13 anos agora, fez questão de ser a daminha, mesmo passada da idade, e desfilou pela igrejinha como se fosse a noiva. Depois da missa, foi a festa, no terreiro da Casa Grande. Mesas longas com toalha branca, carne de sol assada na chapa, queijo coalho com mel de rapadura, baião de 2, galinha caipira com arroz vermelho, tapioca de coco, bolo de mandioca recheado de doce de leite, água de coco, caju, cajá, suco de buriti e, no fim da festa, uma gigantesca garrafa de espumante italiano que Donatella tinha guardado 28 anos para esse dia. Spumante Veneto, a garrafa quase tão velha quanto o casamento dela. Foi aberta com um estouro que assustou o rebento, o cavalo do Damião, que tinha sido dispensado da função de cavalo dos noivos e estava amarrado num juazeiro, vendo a festa de longe. Os noivos dançaram. Forró com a banda primeiro. Depois, no meio da festa, Damião pediu silêncio. Subiu na cadeira. Disse: "Gente, vou pedir uma coisa." Pausa. "A gente vai dançar, eu e a Cláudia, uma música que ela me ensinou. É lenta. É de 1954. É americana, mas é nossa. Quem souber, dance. Quem não souber, fica e olha, que tá bonito." E o quarteto tocou. Cláudia foi até o meio do terreiro. Damião foi atrás. Os dois dançaram devagarinho, com Cláudia ensinando os passos pelo ouvido do Damião, com Damião pisando 2 vezes no pé dela, com a noite estrelada do Seridó por cima, com os mandacaros em volta, com a fazenda inteira parada olhando. E no canto do terreiro, Tonho, Donatella e Lurdinha estavam assistindo. Donatella, encostada no ombro do marido, sussurrou em italiano: "Tonho, l'abbiamo fatta bene." "A gente fez bem." "Fez, Done. Ti perdono." "Eu te perdoo." "Eu sei, Done. Eu te agradeço." Lurdinha, do lado deles, olhou para a cena, pôs a mão no peito e disse:
Se eu morrer agora, eu morro feliz. Lurdinha, disse Tonho. Hoje não. Hoje todo mundo tá vivo até o fim da festa. Tá bom, pai. Eu morro segunda, então. E os três caíram na risada, ali, em pé, no canto do terreiro, vendo a filha mais velha dançando Earth Angel com o filho do patrão, o homem que ela tinha amado em silêncio durante 7 anos e que agora sabia. Anos depois. A primeira filha de Cláudia e Damião nasceu numa madrugada de junho. Foi parto difícil, demorou 12 horas. No final, veio uma menina pequena, pesando 2,8 kg, com o cabelo já vermelho como o da mãe, ainda molhado, gritando alto. Cláudia, esgotada, segurou a filha no peito. Damião, ao lado, com o olho vermelho, perguntou: Como vai chamar? Donatella. Donatella? Mamãe vai gostar. Tu jura? Juro, tem sotaque. Foi assim que a filha mais velha do casal recebeu o nome. Donatella, a avó italiana, ao saber, gritou tão alto na cozinha da casa do capataz que Tonho, na varanda, achou que tinha começado um incêndio. Não tinha. Era só Donatella declarando para quem quisesse ouvir que era a melhor avó do mundo e que ia mandar fazer um vestidinho idêntico ao dela em Verona. 2 anos depois, veio o segundo, um menino. Damião quis chamar de Anselmo, em homenagem ao avô, que tinha morrido de velhice serena 3 meses antes do nascimento, na sua cama, de mão dada com a Filó, dizendo até o último suspiro que tinha vivido bem. O nome ficou Anselmo. 5 anos depois do casamento, veio a terceira. Outra menina. Cláudia chorou ao ver. Cláudia chorou de novo ao escolher o nome. Era Lourdes, em homenagem a Lurdinha, que aos 18 anos tinha decidido estudar enfermagem em Natal e tinha previsto, antes de pegar o ônibus para a capital, que ia ser ela quem ia cuidar de Cláudia no parto. Tinha cumprido, tinha cuidado, tinha pegado a sobrinha no colo e, ao perceber que ia receber o nome dela, tinha dito, com a teatralidade que só ela tinha: Clau, a partir de agora, eu não morro mais. Tenho responsabilidade. E durante muitos e muitos anos, Lurdinha, que virou Lourdes Marconato, enfermeira-chefe do hospital de Currais Novos, voltava à fazenda todo fim de semana. Trazia bombom para a sobrinha. Brigava com Anselmo por causa de futebol. Ensinava poesia para Donatella pequena. E nos momentos em que se sentava na varanda da casa do capataz, ao lado da mãe, da irmã e da sobrinha, ela olhava para Cláudia e dizia: Clau, tu ainda guarda aquele caderno azul? Guardo. Onde? No fundo do armário, embrulhado em papel de seda, igual ao vestido da mãe. Tu ainda lê às vezes? Leio. De vez em quando, à noite, quando o Damião tá dormindo. Eu releio uma página ou outra e fico pensando como a gente sobreviveu àquilo tudo. Sobreviveu como, Cláudia pensava. Olhava para a serra, olhava para a horta, olhava para os mandacaros e respondia: sobreviveu porque alguém leu. Pausa. Tu leu, Lurdinha, sem permissão, sem aviso, sem licença. Tu fez a coisa errada, do jeito mais certo. Cláudia segurava a mão da irmã. Se não fosse tu, eu ainda estaria escrevendo. E ele ainda estaria calado. E a gente teria envelhecido em silêncio. Teríamos. Lurdinha, então, sorria do jeito teatral dela. Então tu vai me agradecer pelo resto da vida? Vou. Em alto e bom som? Em alto e bom som. Pois grita aí, Clau. E Cláudia, na varanda, olhando para a fazenda, gritava: Obrigada, Lurdinha. E Donatella, na cozinha, respondia: Madonna mia, essa filha do milagre tá começando outra vez. E Tonho, na poltrona, sem levantar do jornal, completava: Lurdinha, deixa a tua irmã em paz, já te agradeceu 1000 vezes, já chega, em fila, e todo mundo ria. E a fazenda Boa Sorte continuava ali, no Seridó, em Currais Novos, com as suas 1.845 hectares, agora administrada por Damião e Cláudia juntos, pois Cláudia tinha estudado contabilidade rural à distância e ajudava nas finanças sem deixar de dar aula na escolinha, que continuava de paredes brancas, mapa de 1980 e cortinas amarelas balançando ao vento da serra. Donatella pequena, aos 7 anos, já sabia conjugar verbos em italiano e em inglês. Anselmo, aos 5, já sabia escolher um cavalo bom só de olhar.
Lourdes, aos 2, era a única que ainda não sabia o que ia ser, mas, segundo a tia, que tinha o mesmo nome, ia ser dramática. Era genético. E todas as noites, depois das crianças dormirem, Cláudia ainda escrevia. Não no caderno azul. Aquele caderno tinha sido encerrado na noite do açude. Escrevia num caderno novo, de capa marrom, que ela tinha começado depois do casamento. Escrevia coisas pequenas. Hoje a Donatella perdeu o primeiro dente. Damião chorou. Hoje o Anselmo perguntou se Deus mora no açude. Eu disse que sim, em todo lugar. Hoje a Lourdes começou a andar. Damião disse que ela tem o pé igual ao da Cláudia, todo torto para dentro. E em cima da escrivaninha do quarto deles, ao lado do caderno marrom, ela tinha posto uma moldura de madeira. Dentro da moldura não tinha foto. Tinha um pedaço de papel amassado, com letra de criança, escrito a lápis. Dizia, Damião, lê, é da Cláudia. Mas não conta que fui eu, Lourdinha. Era o bilhete original. O bilhete de 12 anos atrás. O bilhete que Lourdinha tinha escrito numa quarta-feira de julho, pensando que ia morrer no domingo. O bilhete que tinha mudado uma vida inteira. Cláudia tinha emoldurado. Damião tinha pendurado. As crianças, quando perguntavam o que era aquele papel velho, recebiam sempre a mesma resposta de Cláudia. É um bilhete de tia Lourdes. O que ele dizia, mãe? Dizia que o silêncio também tem um fim. E as crianças não entendiam de imediato. Mas com o tempo, à medida que crescessem, à medida que escutassem a história contada e recontada por Donatella, por Tonho, por Lourdinha, por Damião, por Cláudia, elas iriam entender. Iriam entender que o amor às vezes espera. Iriam entender que o silêncio às vezes fala. Guardei o que senti nos cantos da alma. Dias passaram sem pedir permissão. O tempo andou, mas algo aqui dentro parou no mesmo lugar do coração. E toda vez que o mundo girava, eu me perguntava se você também sentia. Quantos sonhos vivem sem nascer? Quantas verdades a gente escondeu? O amor existe mesmo sem voz, mesmo quando ninguém percebeu. E se tudo que eu calei gritou em você, então nunca foi tarde pra acontecer. Houve momentos pedindo coragem, mas o medo falava mais alto que eu. Entre escolhas que nunca fizemos, algo em nós nunca se perdeu. E mesmo longe do que podia ser, ainda existia algo chamando você. Quantos sonhos vivem sem nascer? Quantas verdades a gente escondeu? O amor existe mesmo sem voz, mesmo quando ninguém percebeu. E se tudo que eu calei gritou em você, então nunca foi tarde pra acontecer. E se o tempo tentou nos mudar, por dentro algo insistiu em voltar. Há sentimentos que não vão embora, mesmo quando a vida demora.
viveram em nós. Quantas vezes o medo venceu, mas o que é real não se desfaz, nem quando o mundo esqueceu. E se hoje o destino nos fez entender, é porque ainda dá tempo de viver. Do-up, do-up, shoo-be-doo, shoo-be-doo. She writes his name in the pale moonlight. Every word she hides feels so right. Little dreams in a worn-out blue. Every page says, I love you. Oh, she smiles when he walks by, but she never lets him see her cry. She's the blue notebook girl, in a silent world, with a heart so true, but he never knew. Do-up dreams in the midnight swirl. Oh, he's her whole wide world. Old love songs on a vinyl spin. She dances slow, like he's with her then. Every note, every melody whispers what she'll never say. She's the blue notebook girl, in a silent world, with a heart so true, but he never knew. If he ever reads, he'll finally see. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal Romance ao Luar. Deixe seu curtir e conte aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa história. Sua participação ajuda o canal a continuar trazendo histórias que aquecem o coração. Deus te abençoe.